Bom dia para você que está conosco nessa manhã de domingo para juntos estudarmos a palavra de Deus. É sempre bom, né? A gente começar o domingo, começar a semana, escolhendo um texto da palavra de Deus para nos orientar, para buscar do Senhor sabedoria, buscar do Senhor entendimento para a nossa vida. E você sabe, o Ministério de Casais tem preparado essas lives todas as manhãs de domingo, para a gente não perder o contato com a palavra, não perder o contato com os irmãos, com as famílias, com os casais, porque casal, família longe da palavra de Deus não tem sentido, não funciona. Então você é o meu convidado para ficar comigo aqui nessa próxima meia hora, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, para a gente ouvir a palavra do Senhor e saber o que Deus tem para falar para nós. Tudo bem? Você está comigo? Vamos pedir a bênção do Pai Celestial? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos. De coração te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova nesta manhã e nós podemos juntos ouvir a tua voz, nós podemos juntos, Pai, chegarmos ao teu trono de graça e receber, Pai, instrução, alívio para a nossa alma, através da leitura e do entendimento da tua palavra. A nossa oração, Deus, é que o Senhor desvende os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa entender e ouvir a tua voz. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém? Está comigo? Palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 é aquela passagem bonita da pesca maravilhosa. Você acompanha comigo? Vai ser projetado aí também para você. Lucas capítulo 5, a gente vai ver os primeiros 11 versículos. Os primeiros 11 versículos dizem assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Diz Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que texto interessante. Onde é que está acontecendo isso aqui? As margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, tem alguns nomes diferentes, mas realmente é um grande lago, é um lago que se forma ali no caminho do Rio de Jordão. Nesse lugar ele faz um lago muito grande, é um lago assim, silencioso, bonito, e tinha gente, né? O início do ministério de Jesus, já tinha muita gente querendo ouvir de Jesus, e gente apertando Jesus, o lago pressionando, não tinha jeito de entrar para lá, porque era água, do lado de cá a multidão chegando, né? Muita gente querendo ouvir Jesus falar. E diz o texto que Jesus viu 2 barcos, e parado ali na praia, e Jesus entra num daqueles barcos, e Jesus entra realmente no barco de Simão Pedro. Olha que coisa interessante. Simão já tinha tido um contato com Jesus, não sei se você lembra, no capítulo 1 de João, lá no verso 42, o irmão dele, André, André seguia João Batista, né? E João Batista aponta para Jesus Cristo e André vai atrás de Jesus e quer ouvir de Jesus, e ele ouve e fica encantado e vai lá e chama o irmão e fala, Pedro, eu encontrei o Messias e vamos lá. E André leva Pedro para conversar com Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Simão, você vai chamar Cefas, era Cefas, vai chamar Pedro. E Pedro tem o primeiro contato com Jesus. Mas Pedro continua pescando, Pedro continua trabalhando, tanto que quando ele podia estar com Jesus, ele estava. No capítulo 2 do Evangelho de João, quando acontece o primeiro milagre lá nas bodas de Caná, né, no casamento, Jesus é convidado e os seus discípulos vão com ele. Provavelmente Pedro estava com aqueles discípulos lá.
Então, nosso projeto para essa manhã de estudo é a gente olhar esse texto, ver o que aconteceu e tirar algumas lições práticas, né? A primeira lição que eu vejo nesse ambiente aqui é que Jesus viu o barco de Pedro e falou assim: Pedro, eu preciso usar o seu barco. Olha que coisa interessante. O mestre estava pregando, as multidões o pressionando, ele olha para Pedro e fala: vou usar o barco de Pedro. Essa expressão, preciso usar o seu barco, vou usar o seu barco. E Jesus caminha até lá, entra no barco de Pedro e fala: Pedro, coloca o barco próximo à margem, que eu vou falar do seu barco. Jesus entra, senta, Pedro fica ali controlando para que o barco não vá muito longe, nem fique muito perto. E Jesus, de onde estava, dentro do barco de Pedro, começa a ensinar. E diz o texto que ele ensina as pessoas a partir daquele barco. Olha que coisa interessante. Jesus usando o barco de Pedro. Esse acontecimento, ele continua funcionando, ele continua acontecendo hoje. Pedro estava entendendo que para ser discípulo de Jesus, em alguns momentos, o Senhor vai usar o nosso barco. E eu não tenho a menor ideia de como é que Jesus vai usar o seu barco. Mas eu tenho certeza que esse fato, esse princípio, né, de Jesus usar o barco da gente, ele continua. Não sei se é a sua influência, se é os seus relacionamentos, se é a sua casa, se é os seus recursos, se é a sua habilidade em alguma coisa na sua empresa, no seu comércio. Mas Jesus usa os recursos dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Ser discípulo de Jesus é saber que eventualmente Jesus vai usar o nosso barco. E não sei se você conhece barco de pescador, né? Barco de pescador não é uma coisa grande, é uma coisa simples. E quem conhece esse ambiente de pescador, de barco, sabe que o barco do pescador não é um negócio assim legal de passear. Ele não tem um cheiro muito legal, é cheiro de peixe, né? E peixe diariamente manipulado daquele mesmo lugar produz um cheiro não muito agradável. É coisa simples. As pessoas daquela época de Jesus, as que tinham habilidade, que tinham um físico bom, ia ser soldado. Quem tinha algum conhecimento, trabalhar com madeira, igual os pais de Jesus, ia ser carpinteiro. As pessoas com menos recurso, eles faziam um pequeno barco e iam pescar, porque era uma atividade muito simples, de gente simples, de gente que não era elite, longe de ser elite da época. É atividade de gente pobre, de gente com pouca instrução, gente com capacidade pequena. Mas Jesus olha para Pedro, que já o havia conhecido, e fala: Pedro, eu quero usar o seu barco. E esse princípio prevalece. As pessoas estavam apertando Jesus ali. E multidão. Quando Jesus sobe no barco de Pedro e começa a ensinar, diz o texto que ele ensina muita gente. Olha que coisa interessante. Quando nós colocamos o nosso barco à disposição do reino de Deus, o reino de Deus se estabelece, o ensino acontece, as pessoas são edificadas, as pessoas ouvem Jesus, as pessoas conseguem entender a mensagem, porque aparentemente quando Jesus chega no texto ali, tem um certo tumulto, mas o reino de Deus caminha e melhora quando os nossos barcos estão nas mãos de Jesus. Você que é pai, você que é mãe, você que tem um casamento estável, você que está querendo se casar, você que está me ouvindo agora, não sei qual que é o barco que Jesus quer usar da sua vida, mas esse princípio prevalece, ele permanece, ele é atual. O reino de Deus se estabelece, se organiza, se expande à medida que o nosso barco vai para as mãos de Jesus e ele usa. Primeiro princípio do texto, você conseguiu acompanhar? O segundo princípio é um negócio que acontece logo após Jesus ensinar as pessoas. Jesus chama para Pedro e fala assim: Pedro, vem cá. Leva o barco agora, não na margem, mas para águas mais profundas. E lá você vai jogar a sua rede e você vai pescar. Interessante que quando Jesus pede a primeira coisa, Pedro não questiona e faz o que Jesus mandou. Nesse momento aqui, quando Jesus chama ele para levar o barco para águas mais profundas, ele fala assim:
o senhor pode ser um bom pregador, mas eu entendo de barco, eu cuido, eu pesco, a minha profissão é essa. E a gente trabalhou a noite inteira. Não sei se o senhor está sabendo, mas a gente estava lavando a rede aqui, ó. O pescador, quando está lavando a rede, ele quer mais ir embora e descansar, porque a gente trabalhou a noite inteira e nós não pegamos nada. Tem dia, senhor, que é assim, que não dá nada. Tem dia que as coisas não funcionam. E essa noite nós não pescamos nada. Eu estava indo embora quando o senhor chegou e começou a usar o barco como púlpito. Aí Jesus olha para Pedro, aí já é imaginação minha, sabe? Que os olhos de Jesus alcançam os olhos de Pedro e fala assim: Pedro, vamos para águas mais profundas. E Pedro fala: Senhor, tá bom, nós pescamos a noite inteira, não deu nada. Na verdade eu queria ir para casa porque eu estou cansado, mas o que o senhor falou, eu vou obedecer. Pedro pega o barco, manobra para águas mais profundas e lança a rede. E para surpresa de Pedro, naquele momento, ele não conseguia tirar as redes. Ele não conseguia tirar as redes. É um outro princípio. Quando Jesus nos chama para navegar para águas mais profundas. Na profundidade do relacionamento com Jesus, nós temos condições de achar os cardumes. O cardume não está na margem, na borda. A pesca maravilhosa acontece em águas mais profundas. O que significa isso? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Com o Pai Celestial, ele está profundo. Com o Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Mas a Bíblia fala de plenitude do Espírito, enchimento do Espírito. Aliás, quando Jesus nos incentiva a orar, ele fala: pedi e dar-se-vos-á, e vocês que são mal, sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o seu Espírito se lhes pedirem. Você tem orado pedindo o Espírito Santo à sua vida? Ou seja, o seu relacionamento com o Espírito Santo é profundo? Com Jesus é profundo? Com o Pai Celestial é profundo? Porque o cardume, a pesca, ela não está em águas rasas, ela está em águas profundas. E isso acontece com Pedro, e ele obedece a palavra de Jesus, lança a rede, e ele não consegue retirar a rede de dentro do mar, de dentro do lago, né, do lado do mar da Galileia, o lago de Genezaré, dada a quantidade de peixes. No final do texto, Jesus fala que ele vai se transformar em um pescador de homens. Não sei se você lembra, mas no início de Atos, quando Pedro começa a falar do amor de Jesus, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, no primeiro sermão que ele prega, 5.000 pessoas vêm falar com ele: nós queremos entender Jesus, o que eu faço para ser salvo? Cardumes, pescas em quantidades estrondosas, resultado de uma navegação com Jesus, com o Pai Celestial, com o Espírito Santo, em águas mais profundas. O seu relacionamento com o Senhor está nesse nível? Os cardumes estão longe da sua rede, da sua família, da sua casa, da sua despensa, né? O seu relacionamento em casa, ele é pautado por cardumes ou por noites inteiras de trabalho sem nenhum resultado. Pedro queria ir embora aquele dia. Jesus chama, fala assim: eu vou usar o seu barco como meu púlpito e você vai navegar comigo em águas mais profundas. E olha, tudo isso aconteceu num dia em que não foi um dia legal para Pedro. Pedro era um pescador, ele sabia que alguns dias o peixe vinha e ele tinha experiência de alguns dias de ausência de pescado. Um pescador sem peixe é um pescador sem dinheiro, sem alimento para sua família. Era um dia, na vida de Pedro, um dia não muito bom. Um dia assim que... Mas o que é interessante é que Jesus chama Pedro para usar o seu barco e para águas mais profundas, mesmo nos dias que as coisas não estão muito boas para nós. E quando a gente atende o convite, quando o nosso barco se torna púlpito do Senhor, o reino de Deus se estabelece. Quando a gente ouve a voz do Senhor e caminha para águas mais profundas, os cardumes encontram a nossa rede. Não sei se você está entendendo, não estou só falando de peixe,
Não estou só falando de mar, não estou só falando de lago, não estou só falando de pescaria. Eu estou falando de projetos que vão ao seu final com sucesso. Estou falando de relacionamentos que chegam num ponto de estabilidade. Estou falando em ambientes onde a paz do Senhor é o árbitro e é o ambiente onde a gente vive. Eu estou falando de lugares onde a bênção de Deus alcança a nossa casa e a gente fica saciado de enchimento do Espírito, de comunhão com Deus e de ambientes de pesca de cardumes. Esses dias para trás, eu vi um rapaz comentando, dizendo que ele não quer incomodar Deus com pedidos pequenos. Ele quer fazer orações ousadas. Ele quer fazer orações pedindo para o Senhor onde é que estão os cardumes. Olha que postura de oração de quem navega em águas profundas. Mas tem mais lição. Tem mais lição nesse texto aqui, porque Pedro dá o barco para Jesus, ele se torna púlpito, ele vai para águas profundas, ele tem uma pescaria interessante, mas eu queria falar da nossa incapacidade, porque às vezes a gente pensa que a nossa capacidade que faz diferença. Pedro falou, o senhor não sabe de pescaria, eu sei. Hoje não dá peixe. Na minha experiência, hoje não é para pescar. Mas quando a gente abre mão dos nossos conhecimentos e se submete à ordem de Jesus, mesmo que não faça tanto sentido na nossa mente, na nossa lógica, ou seja, não é pelo meu conhecimento, não é pelo que eu sei, pelo que eu sou, pelos meus diplomas, pelo que eu aprendi, não. É por um ambiente de obediência, por uma ordem dada de Jesus, e eu, mesmo às vezes não concordando, mas eu obedeço. Quando eu chego nessa condição, que eu reconheço a minha incapacidade e me submeto à vontade do Senhor, os resultados acontecem. Sabe? Às vezes a gente fica falando não para algumas coisas que Deus nos chama, porque a gente olha para a nossa capacidade, para o nosso background, para o nosso estudo, para a nossa capacidade de influenciar, para a nossa capacidade de falar, pelo que a gente acha que a gente pode fazer. E muitos nãos para o Senhor vêm da gente pensar que a gente é que faz. Nós não fazemos. A Bíblia fala que tanto o querer e o realizar é o Senhor que faz conosco. Que o Senhor é que capacita com dons e talentos. Quando o Senhor passou as ordenanças para Moisés para construir o tabernáculo, e quando passou para Davi o templo, ele já capacitou pessoas para fazer aquilo que era da obra dele. Com os discípulos foi assim. Pedro possivelmente era um homem com capacidade intelectual muito diferente de Mateus. Mateus sabia matemática, virou coletor de impostos, né? Lucas era médico e trabalhava com a saúde pública naquela época. Pedro não tinha essas capacidades. A capacidade dele era a pescaria. E ele viu que ao lado de Jesus ele não sabia nada. Ele submete-se à vontade de Deus. E ele vê que quem faz é Deus. Que nós não temos capacidade para isso. Essa era uma outra dica que eu queria tirar para você desse texto. Tem mais dicas? Tem. É o resultado. O resultado do que quando a gente coloca o barco na mão de Deus, de quando a gente navega em águas profundas, quando a gente abre mão da nossa capacidade, o resultado da pesca foi alguma coisa assim impressionante. Pedro tenta tirar os peixes, não consegue, chama as pessoas para poder ajudar. A Bíblia diz que os barcos estavam quase afundando a quantidade de peixe que tinha. O resultado desse ambiente de obediência, de colocar recursos nas mãos de Deus e de abrir mão do nosso know-how e submeter à vontade de Jesus, são resultados expressivos. Deus quer fazer avivamento no nosso meio. Deus quer usar a gente com poder e graça. Deus quer fazer mais e quer dar mais do que nós pedimos e pensamos. Deus quer ter sempre algo para nos surpreender. E a nossa fé, às vezes, nos atrapalha de caminhar nesse ambiente de bênção. Como é que é o resultado dos seus projetos? O que é que você colhe no final das suas
puxadas de rede, se assim a gente podia olhar para o texto e pensar. Talvez a gente precise de colocar um pouco mais de barcos nas mãos do Senhor. Quem sabe as águas que você está navegando não são tão profundas assim. E a sua ancoragem é na sua capacidade. Porque quando a gente faz o que Pedro fez, o que o texto narra, o resultado é impressionante. O resultado é algo assim, sabe? Deus quer fazer mais através da sua vida, da minha vida, da nossa igreja, do seu ministério, onde você trabalha, da sua palavra, da sua presença, da ação sua na sua família, com seus amigos, onde você se desloca, onde você se move. O Senhor quer que você seja o seu braço, as suas mãos. E o resultado disso depende de como a gente está caminhando com o Senhor, de como a gente está se colocando nas nossas coisas nas mãos dele. Pegou essa dica também? Resultado? E da abrangência? Você viu que coisa interessante? Quando tudo isso acontece, a abrangência da ação de Deus na nossa vida, ela atinge quem está perto. Pedro viu que o barco não ia dar conta de tirar aquela tanto de rede, ele chama os amigos. Ele tinha ali alguns amigos, filhos de Zebedeu, Tiago e João estavam ali. Eles eram parceiros nas pescarias. Falou, gente, vem cá que eu não estou dando conta de tirar a rede de dentro do lago. Aquele peixe, aquela quantidade de peixe, ela não só alimenta a família de Pedro, ela não só sacia o negócio de Pedro, mas ela atinge quem está próximo. As pessoas com quem nós nos relacionamos começam a ser impactadas pela ação de Deus na nossa vida. O resultado, ele não se limita à minha casa, à minha vida, ele é abrangente, ele começa a alcançar aqueles com quem eu me relaciono. A Bíblia chama isso de ser canal de bênção. Ou quando a gente passa por um vale árido, a gente faz dele um manancial e de bênção o cobre a primeira chuva. E as pessoas que estão perto são abençoadas. A Bíblia fala que em Abraão todas as famílias foram abençoadas. Você passa a ser alguém onde a ação de Deus abastece a sua casa e abastece quem está próximo. O seu negócio começa a ser canal de bênção para mais gente. Onde você trabalha é abençoado, prospera, não porque o negócio está bem administrado, não porque as coisas estão ruins, mas porque você está lá. Deus abençoa aquele ambiente todo. E foi isso que aconteceu com Pedro. A abrangência do que aconteceu com ele é algo que extrapola a sua própria vida, a sua própria família, o seu barco. Os barcos que estão próximos são chamados para colaborar, para retirar bênção do mar, para retirar peixe. Consegue ver isso? Consegue entender que esse princípio ainda continua acontecendo, ainda continua valendo? Então nós estamos falando de usar o nosso barco nas mãos de Deus. Nós estamos falando sobre águas mais profundas, um relacionamento mais profundo com Deus. De não usar nossa capacidade, né? De trabalhar com resultados acima da média, acima da expectativa e uma abrangência que extrapola o nosso ambiente. E por último, eu queria parar aqui o impacto disso. Qual que foi o impacto desse acontecimento todo? Pedro já conhecia Jesus. Pedro já tinha tido uma audiência com o Senhor. Ele viu o milagre lá em Caná da Galileia. Ele continuava pescando. O que acontece aqui é que quando acaba esse evento, Pedro vai lá para fora e fala, Senhor, fica longe de mim. Eu sou pecador, eu não dou conta de ficar perto do Senhor, porque o que aconteceu aqui é algo grandioso demais. Pedro sabia que aquilo não era normal. Pedro conhecia aquele lago. Ele teve convicção que o que aconteceu ali era um milagre. E o impacto disso na vida dele é algo assim que Pedro deixa de ser pescador do lago de Nezaré. E pelas palavras de Jesus, ele vai pescar gente. Pelas palavras de Jesus, ele abandona o que ele fazia antes e tem uma nova vida. Olha o impacto na existência de Pedro a partir desse ambiente aqui. Ele viu o milagre de Caná da Galileia. Ele falou com Jesus quando o irmão dele levou ele lá. Mas a partir desse ambiente aqui, a partir desse fato aqui, Pedro larga tudo, diz o texto que eles largaram tudo. Olha, vamos voltar um pouquinho no texto aqui, ó. Eles arrastando barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui é muito forte.
Porque não é só resultado e abrangência. Há um impacto na vida da gente, que a vida da gente muda de rumo. Ser discípulo, do ponto de vista de Pedro, era alguma coisa pequena. Depois que a gente está navegando em águas profundas, que as nossas coisas estão na mão de Deus, que a gente abre mão da nossa capacidade, a gente vê o que pode acontecer através de nós. Muda a vida de Pedro. Muda. O negócio que ele levava, as coisas que ele fazia, já não fazem mais sentido. Porque para gente igual Pedro, que estava ali, gente que a única opção era a pesca, o barco, era tudo. Aquele ambiente era o ambiente da produção, do alimento, da vida, do negócio. Aquilo tudo deixou de ser valorizado por Pedro, quando ele consegue entender que estar com Jesus em águas profundas dá mais resultado. Eu não sei como está a sua vida aí na sua casa. Eu não sei como é que são os seus negócios. Não faço nem ideia de qual é o barco que você tem, que Jesus quer usar. Mas eu queria lembrar você desses princípios, que eles são válidos nos dias de hoje. Eles estão funcionando agora ainda. E o Senhor quer usar o seu barco. Ele quer que o reino de Deus se estabeleça quando Ele coloca os pés no barco de Pedro. O ensino acontece. É bonito demais o ambiente de tumulto quando o barco de Pedro entra na história. Jesus passa a ensinar de maneira boa, as pessoas começam a ouvir. Sabe, irmãos, o reino de Deus vai caminhar mais ou menos, vai atingir mais ou menos, a partir da nossa disponibilidade de colocar os nossos barcos nas mãos do Senhor. Não estou insistindo nem repetindo, mas eu queria que você considerasse isso. Queria que você considerasse os seus resultados, a abrangência do que você está fazendo, e ponderasse, à luz desse texto, se a gente pode ou não melhorar isso. Eu tenho convicção de que Deus quer falar, está falando isso conosco nesta manhã. Falou o meu coração. Isso mexeu comigo. E eu gravei isso aqui, assim, de uma maneira assim, para comentar com as pessoas com quem eu amo. Que um relacionamento com águas mais profundas, os resultados, a abrangência, né, o impacto disso, onde a gente está, é muito diferente. Você ficou comigo até agora? Você gostaria de orar comigo também? Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos pedir orientação para que o Senhor nos ajude nesse ambiente de ouvir a palavra dEle e colocar em prática. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai Celestial. Deus, nós te damos graças por este momento. Nós nos sentimos, ó Deus, que o Senhor quer abençoar mais, o Senhor quer fazer mais. O Senhor tem grandes coisas para nós, o Senhor tem bons planos. Os planos do Senhor são de paz, os planos do Senhor é de abençoar. O Senhor quer fazer, ó Pai, através do teu povo aqui, mais do que nós pedimos, pensamos. E nós queremos, Senhor, declarar ao Senhor, queremos viver esse avivamento. Queremos colocar os nossos barcos nas tuas mãos e queremos navegar com o Senhor num relacionamento muito mais profundo. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ensine com o teu Espírito a aplicar isso na vida de cada um que está nos ouvindo aqui agora, de cada um que está vendo essa meditação singela, Deus, que haja um falar do Senhor em cada coração e isso possa impactar cada vida, cada momento agora aqui, ó Pai, da agora para frente, para um resultado, para um impacto, para uma abrangência muito maior. Nós cremos assim, ó Deus, e nós oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Hoje à tarde tem culto, e você é o nosso convidado aqui às 5 da tarde, às 19 horas, das 5 às 7, né? Tanto presencialmente como online. Você é meu convidado para estar aqui juntos na Sexta Igreja, adorando o Senhor, navegando em águas mais profundas juntos conosco. Amém? Um abraço, fique em paz.